de 12 de setembro de 2023. Peço que todos os vereadores façam registro de presença no sistema eletrônico. Estão presentes a esta sessão ordinária os senhores vereadores Cláudio José Silva, Elvis Sei Pereira Iga, Getúlio Casrochcava, Jaqueline Sturaro Ribas, Lucas Vieira Rezende Coutinho, Marcelo Fernandes Belotto, Maiara dos Santos Pereira Viana, Renato Siqueira Prives e Valdinei Lima Pereira. Havendo quórum para deliberar, eu declaro aberta a 51ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Santo Expedito, a realizar-se hoje, dia 12 de setembro de 2023. E sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Determina o secretário a leitura do versículo bíblico. Crônicas, capítulo 16, versículo 3. E repartiu a todos em Israel, tanto aos homens quanto às mulheres, cada um pão, e um bom pedaço de carne no frasco dele. Está autorizada a inscrição para o registro na tribuna sobre assunto de livre escolha. Determina o secretário a leitura da ata número 0013/2023 da 50ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Santo Expedito, realizada em 29 de agosto de 2023. Requeira a dispensa da leitura da ata número 0013/23 de 29 de agosto de 2023. Defino. A ata está em aberto para retificações. A ata está em votação. Peço que todos os vereadores que forem a favor permaneçam sentados. Os que forem contrários a se levantarem. Aprovada por 8 votos. Determina ao secretário a leitura dos papéis de expediente para conhecimento dos senhores vereadores. Câmara Municipal de Santo Expedito, para 7 de agosto de 2023. Total receita orçamentária do mês, R$ 73 mil. Total despesa orçamentária do mês, R$ 62.021,70. Mensagem direta. Excelentíssimos senhores e senhoras vereadores. Cumpre comunicar-lhes que, na forma do disposto do artigo 47 da Lei Orgânica do Município, decido vetar integralmente o projeto de lei número 004/2023, que autoriza o Poder Legislativo, o qual dispõe sobre concede isenção de imposto predial e territorial do âmbito de IPTU sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de doenças consideradas graves, delicadas dessa lei ou que tenham dependentes destas funções de autodefesa. Razão e justificativa do vereador. Em que pese ao louvado iniciativa da vereadora Maiara Viana, autor do projeto de referência, entendemos que o mesmo não preenche os requisitos formais. Desta forma, resolvo vetá-lo em sua totalidade, em razão de vício de inconstitucionalidade formal e por ser contrário ao interesse público, pelas razões a serem expostas. Primeiro, pela ordem, senhora presidente, peço a dispensa da leitura do veto, pois todos os vereadores possuem próprias em mãos. Requerimento verbal da vereadora Jaqueline Sturaro Ribas para dispensa da leitura da mensagem de veto ao projeto de lei número 004/2023 da vereadora Maiara dos Santos Pereira Viana está em votação. Aprovado por 8 votos, está dispensada a leitura.
Transferido passo municipal, atualizado passo então de agosto de 2020. Ofício PNC 095/2023. Senhora presidente, em anexo ao presente, encaminhamos a Secretaria Legislativa o intuito por lei complementar 009/2003 que institui o Programa de Recuperação Fiscal, PEFIS, no município de Santa Catarina, São Paulo e Providência. Diante da justificativa em anexo, solicitamos a apreciação e aprovação do regime por lei complementar em regime especial. Aproveitamos desse para ensinar a Vossa Excelência aos nossos processos de conservação atenciosamente antes da DET do efeito principal. Excelentíssimo Amargo São Pedro Diante, vice-presidente da Câmara Municipal de São Pedro de São Paulo. Mensagem ao projeto de lei complementar 009/2023. Membro a honra suspender por direito da Vossa Excelência a apreciação dessa Secretaria Municipal o anexo projeto de lei complementar que institui o Programa de Recuperação Fiscal, PEFIS, no município de São Paulo, Providência. Procedendo à dispensa de multas de juros de débitos fiscais municipais relativos ao débito de contribuintes e devedores em geral, lançados até a data da opção do contribuinte, incluindo-se o exercício vigente. O projeto em si beneficia os munícipes interessados em regularizar a situação de juros e multas de seus débitos. Por outro lado, justifica o parcelamento dos débitos, como um incentivo à geração de renda própria aos nossos públicos. Requisitos que extrema exigência da lei de responsabilidade fiscal. O efeito principal, como é chamado, não caracteriza a responsabilidade fiscal, tendo em vista que o impacto do mesmo na receita tributária não prometerá o alcance das metas estabelecidas na arrecadação, uma vez que não há uma responsabilidade efetiva, pois o valor do imposto está sendo reservado em face de atualização monetária, conforme fica claramente demonstrado por meio de estimativa do impacto orçamentário financeiro desse motivo. Os benefícios instituídos através dos projetos de lei não terão reflexo negativo na arrecadação dos valores dos juros e multas da dívida ativa. Montante esse que pode ser pequeno em função do maior número de contribuintes que buscarão o seu valor presente projeto de lei para saldar seus compromissos para com a fazenda municipal. Em contrapartida, teremos um aumento considerável do valor arrecadados, que compõe o valor principal da dívida. O projeto de lei complementar estabelece não somente a isenção do valor das dívidas, juros de débitos com a fazenda pública municipal, inscritos em dívida ativa relacionados aos tributos municipais, reservada à posição monetária. Além disso, o refis constitui uma oportunidade única para muitos contribuintes quitarem seus débitos fiscais junto à fazenda pública municipal. Conforme dados fiscais disponibilizados no portal de transferência, o refis atende aquilo que dispõe da lei complementar número 101, de 4 de maio de 2020, lei com responsabilidade fiscal. Analisando a peça orçamentária e financeira do município de Santa Catarina, mesmo que isentado a multa, custos e outras taxas, não constituirá indústria de receita, pois a municipalidade, por meio do programa de recuperação fiscal, visa cobrar os débitos pré-existentes, tendo que os valores a serem recebidos referem-se ao valor original da dívida devidamente autorizada, entendendo-se que haverá um superávit na receita tributária, pois esse valor da dívida ativa incrementarão as receitas municipais, aumentando assim o percentual da arrecadada. Outro parâmetro a analisar foi a redução do pagamento espontâneo da dívida ativa dos parâmetros atuais, sem a adoção do programa de recuperação fiscal, sendo que no exercício de 2022 o valor recebido ficou muito aquém do valor recebido no exercício de 2021, bem como das devidas inscrições conforme abaixo. Inscrito em 2021, R$ 84.300 recebidos em 2020, R$ 80.032,27, inscrito em 2021, R$ 75.866,40, recebido em 2021, R$ 81.683,20, inscritos em 2022, R$ 93.483,38, recebido em 2022, R$ 56.757,57. Fonte Sistema Informatizado de Contabilidade. De acordo com o quadro acima, como refis da dívida ativa, o projeto a ser acontece de receita contida arrecadada. A previsão orçamentária para
mesmo condição de 100% de juros e multa, apresentará superávit de receita nos combustíveis. Deve ser considerado a redução, tendo em vista que o benefício concedido é em relação a lucros e juros, e não aos tributos, sendo que a atualização monetária será efetivamente contínua. Portanto, cabe reformar atitudes que, para que melhorar a arrecadação municipal, com o intuito de diminuir o montante ativo escrito e aumentar a receita a atingir os valores orçados. Isto posto, não será constituído em uso de receita e não se fazia oportuna a adoção da medida prevista no artigo 14, a lei de responsabilidade fiscal, como também a medida tomada não aumentará a receita do município financeiro. Finalmente, justifica-se o parcelamento do débitos ante a proibição de tratamento desigual dos contribuintes que se encontram em situação financeira distinta a de outros contribuintes. Isso de conformidade com o inciso 2 do artigo 150 da Constituição Federal de 88. É importante consignar a necessidade de aplicar em regime especial, considerando a possibilidade do encerramento do exercício fiscal, bem como para possibilitar maior prazo de adesão que se dará mediante o amplo trabalho de divulgação intelectual. Essas, portanto, as razões para a prestação da lei complementar podem encaminhá-la, destinada à apreciação e aprovação pelo Grupo da Cidade e especial. Atenciosamente, antes da lei dos postos. O projeto de lei complementar número 019, de 21 de agosto de 2003, institui o programa de recuperação fiscal referido no município de São Felipe, São Paulo, do Fluminense. Antes da débito, permissões. Pela ordem, senhora presidente, eu gostaria de pedir a dispensa na leitura do projeto, já que todos os vereadores possuem cópias em mãos. O requerimento verbal do vereador Cláudio José Silva para a dispensa da leitura do projeto de lei complementar número 009/2023, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Aprovado por 8 votos, está dispensada a leitura. Santos Pedido, Passo Municipal, Guarda do Número das Passos, 4 de setembro de 2023. Ofício PMC, 97/2003. Carta urgente. Em anexo ao presente, caminhão da SCD da Casa Legislativa, o intuito do projeto de lei no 010/2003 recria o programa Frente de Trabalho Municipal para o auxílio ao empregado do município de São Luís, da Fluminense. Diante da justificativa anexo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei em regime especial. Sem mais, nos retiramos da propriedade para renovar o projeto de consideração da lei. Atenção do NET, senhor José Décio, do Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Mário Santos Adriano, ministro do Projeto Municipal de São Luís, São Paulo. Mensagem ao projeto de lei do 010/2003. De uma honra se submeter a real intermédio da Vossa Excelência a apreciação da Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que cria o programa de defesa de trabalho municipal para auxílio ao desempregado no município de São Luís do Fluminense. O presente projeto de lei foi idealizado a exemplo do programa estadual que também oferece vagas para frente de trabalhos e tem o objetivo de promover a qualificação profissional e transferência de renda aos trabalhadores que estão desempregados em situação de alta vulnerabilidade social. O programa que se pretende implantar no município não visa substituir a mão de obra já existente, mas sim implementar política pública de combate ao desemprego. Tem oportunidade a qualificação e distribuição de renda aos participantes, com a contrapartida da oferta de um serviço de interesse da comunidade e participação e capacitação e qualificação profissional. Nesse sentido, o projeto apresentado não afronta a regra de ingresso ao serviço ou emprego público, mediante um custo público, uma vez que se trata de uma prestação de auxílio ao trabalhador empregado de forma assistencial e emergencial, com a sua qualificação profissional, que será proporcionada por meio de cursos, palestras, oficinas e alfabetização, visando seu retorno ao mercado de trabalho. O presente programa não gera vínculo empregatício com a administração. Por derradeiro,
Há de se frisar que o primeiro projeto de lei, se aprovado, servirá como instrumento de política pública de combate à pobreza e questões sociais, com distribuição de renda e o que movimentará a economia local. Essa, portanto, a razão para a apresentação do projeto de lei caminhado, destinado à apreciação e aprovação da implementação da equipe especial, antes da década de efeitos postos. Projeto de lei número 010/4 de setembro de 2023. Cria o Programa Frente de Trabalho Municipal para auxílio ao empregado no município de São Paulo do Protesto. Antes da década de efeitos postos do Estado de São Paulo, plano das atribuições por lei, apresenta o seguinte projeto. Pelo para o presidente, peço a dispensa da leitura do projeto, pois todos os vereadores possuem conta. Requerimento verbal da vereadora Jaqueline Sturaro Ribas para a dispensa da leitura do projeto de lei número 010/2023, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Aprovado por 8 votos, está dispensada a leitura. Está finalizada a inscrição para o registro na tribuna sobre assuntos de livre escolha. Determina o secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra sobre assunto de livre escolha, de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Elcio. Com a palavra, o vereador Cláudio da Silva. Com a palavra, o vereador Jaqueline Sturaro Ribas. Quero comunicar aos senhores vereadores que consta da pauta da ordem do dia as seguintes proposições para discussão e votação. Projeto de lei de iniciativa popular institui a obrigatoriedade da apresentação de exame toxicológico pelos agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipal de Santo Expedito e da outras providências. Determina ao secretário a leitura dos pareceres das comissões. Passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e pelo parecer desfavorável. Passou pelo parecer do juiz da Câmara também pelo parecer desfavorável do juiz da Câmara. Determina ao secretário a chamada dos senhores vereadores para a discussão do projeto de lei de iniciativa popular. Com a palavra, a vereadora Maia Pereira. Com a palavra, o vereador Cláudio da Silva. Com a palavra, o vereador Lucas Dias de Couto. Com a palavra, o vereador Getúlio da Costa. Com a palavra, o vereador Marcelo Zambello. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, população aqui presente, funcionários da casa e internautas que possam estar nos acompanhando. Fiz algumas anotações a respeito deste projeto e gostaria de comentar aqui com os senhores. Os quase 7 anos que eu componho esse legislativo municipal, salvo me engano, este é o primeiro projeto de iniciativa popular que chega a ser deliberado por esse plenário. Ou seja, o projeto cumpre toda a estrutura básica formal para a sua apresentação. Ele possui texto normativo, justificativa e lista de assinaturas da população interessada. Portanto, foi apresentado e chegou até a apreciação dos vereadores, motivo esse pelo qual eu gostaria de parabenizar e cumprimentar a pessoa do senhor Adolfo Paris Trives
primeiro subscritor da proposta, quero cumprimentar todos os demais 152 subscritores. Quero dizer ainda que o projeto de iniciativa popular é uma novidade para nós aqui, né? Para mim, pelo menos, é uma novidade. A gente tem um pouco de insegurança para lidar com um assunto. É um assunto delicado, tá? Antes de entrar no mérito do projeto, eu quero fazer mais algumas considerações. E eu acompanhei o Adolfo durante parte da elaboração desse projeto. Eu estive por dentro de grande parte do texto, né? E o meu entendimento acerca da matéria, ele foi por algumas vezes alterado, né? Sobre a proposta, eu quero só fazer uma leitura breve da justificativa, na parte que diz: o projeto tem o objetivo de desestimular a sociedade ao consumo de substâncias ilegais, mostrando para a sociedade que, para participar da vida política de seus pedidos, precisa se opor a esses tipos de substâncias e atitudes, tendo efeito educativo, ético, moral ao cargo que se ocupa, dando-se exemplo à sua sociedade, né, com o objetivo de preservar o princípio da moralidade no âmbito da política expediente. Sobre os trabalhos para chegarmos a esse momento de deliberação, eu registrei aqui que o projeto conta com um parecer técnico-jurídico, como foi lido pelo senhor secretário, da assessoria jurídica da Câmara. E esse parecer, ele vem apontar inconstitucionalidades na proposta, portanto, opinando por sua rejeição, né? Do parecer, eu quero comentar os seguintes pontos. Da análise formal, como eu disse inicialmente, foi verificado que todo o projeto está em ordem, toda a estrutura básica do projeto está em ordem, portanto, segue para o plenário, né, em respeito à população que assinou, os interessados, cumprindo os 5% que é exigido pela Constituição Federal. Sobre os pontos negativos apresentados pelo jurídico, versa o nosso assessor. O projeto de lei de iniciativa popular, logo no primeiro artigo, determina que agentes políticos deverão proceder com a realização de exame toxicológico como requisito prévio para assumir suas funções e também como requisito para permanência no cargo. Essas disposições são claramente normas de natureza eleitoral, ou seja, são regras que o pretenso candidato deve observar para ser empossado no cargo. Ou seja, o candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito tem que cumprir esses requisitos para ser empossado ou para continuar no exercício do seu cargo. Isso após a Justiça Eleitoral ter determinado que o candidato está apto para assumir o cargo. Continua o assessor dizendo: isso significa que apenas, o direito eleitoral abrange todas as leis e normas que regulam o processo eleitoral, desde os requisitos para exercício do voto, para a gente poder votar, até a organização e fiscalização das eleições. Isso significa que apenas a União tem a prerrogativa de legislar e tomar decisões nestas áreas, sendo que os governos estaduais e municipais não podem interferir nesta competência. Esse aspecto eleitoral é prerrogativa privativamente da União. Ou seja, qualquer lei que não seja da União e disponha sobre este processo é flagrantemente inconstitucional. Afirma ainda que o diploma legal obtido pelo candidato diplomado não teria executoriedade, visto que o candidato estando apto a assumir o cargo, nenhuma lei local pode impedi-lo de exercer sua função pública. Ou seja, se a Justiça Eleitoral diplomou o candidato, uma lei municipal não tem competência para poder privá-lo
de assumir esse cargo. Então, finaliza o nosso assessor opinando pela inconstitucionalidade do projeto por conta destas conclusões. Do mérito do projeto, eu gostaria de dizer que fico extremamente contente com a motivação que a população teve para apresentar, para chegar até esse ponto, para cumprir todas as formalidades. Volto a parabenizar o senhor Adolfo, né, primeiro subscritor do projeto, pelo interesse, pelo grande interesse de buscar informações, de buscar cumprir a lei para a apresentação desse projeto. Confesso que gostaria muito de ver o projeto sendo aprovado, tá? Porque eu tenho uma visão que eu compreendo a questão moral que é defendida na justificativa do projeto. A questão moral que estabelece que nós devemos desestimular a sociedade do uso dessas substâncias, como foi lido aqui na última sessão, até mesmo pelo senhor Adolfo. Ele esteve aqui, apresentou a sua justificativa para o projeto e apontou aqui disposições do Código Civil que determinam que são incapazes, relativamente a certos atos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Então, eu honestamente gostaria de ver uma mudança na legislação a respeito desse assunto, mas infelizmente entendo que o parecer jurídico acertou, em conjunto, inclusive, com outras opiniões que eu acabei tomando nos últimos dias, com outros advogados com quem eu tenho contato. Então, entende-se que a lei, de fato, infelizmente, ela irrompe preceitos que são exclusivos da justiça eleitoral, leis federais, portanto, né? Mas finalizo, quero finalizar mais uma vez parabenizando todos os subscritores. Quero dizer que o simples fato desse projeto chegar a ser deliberado para esse plenário já é uma vitória. Já é uma vitória, pois mostra o comprometimento da população com as políticas públicas, o envolvimento com o legislativo de um modo geral e o interesse de ver o progresso e o crescimento do nosso município. Então, eu gostaria, inclusive, de ver mais vezes esse plenário cheio dessa forma. É muito gratificante para todos nós vereadores podermos contar com a presença dos senhores aqui. Sintam-se convidados para poder comparecer em todas as sessões, tá? Acompanhando o nosso trabalho, cobrando as nossas ações, apresentando também as suas propostas, as suas indicações. A gente está aberto para ouvir todo e qualquer comentário, crítica, tudo que vem de encontro a o que a gente espera para a melhoria do nosso município. Então, no momento sobre o projeto, foi isso que eu anotei para comentar com os senhores, né? Agradeço novamente o senhor Adolfo pelo comprometimento, tá? De pessoas assim que o legislativo precisa, que o executivo precisa, pessoas interessadas em buscar melhorias, interessadas em apresentar propostas, independente de cunho político, independente de interesses particulares. Enfim, é o que eu tenho no momento. Agradeço pela oportunidade, agradeço pela presença de todos. Com a palavra do vereador Elvis Queirei. Com a palavra do vereador Jaime Estrada Dias. Com a palavra do vereador Valdeir Moreira. Com a palavra do vereador Inácio Pérez. O projeto de lei de iniciativa popular está em votação e, nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do Regimento Interno,
Convido os vereadores a registrarem o voto pelo sistema eletrônico. Reprovado por 7 votos. Explicação pessoal. Está autorizada a inscrição para o registro na tribuna sobre assunto de explicação pessoal. Dessa forma, é concedidos até 5 minutos para que os interessados façam o registro na tribuna. Está finalizado o registro na tribuna. Determina ao secretário que proceda a chamar os vereadores que queiram fazer uso da palavra nesta fase de explicação pessoal, de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra do vereador Seco. Senhor presidente, senhores vereadores, ao liberado por Ministério da Silva, a população presente, como o Marcelo disse, eles gostariam que esse plenário tivesse voltado toda vez que essa sessão aqui, para ver o que a gente está aprovando aqui para a população da cidade. A inscrição também é esse próprio pessoalmente. Então, a gente fica até meio triste com essas coisas. E sobre o projeto, que acabamos de aprovar aí, é que gostaria de aprovar esse projeto aí. Tem várias coisas que se mudaram aqui na cidade. Não é só parte politicamente, várias outras coisas. E o juiz da Câmara falou que a parte política, o legislativo municipal não pode influenciar, porque se for assim, nós podemos ter leis várias outras coisas politicamente. Por isso não temos esse poder para mexer na política do município. Essa lei tem que vir de cima. Se vir de cima ainda não podemos aprovar no município. Começar no município não pode. Você pode até aprovar. Mais para frente você pode ser chamado do Ministério Público para explicar como você aprova a lei constitucional. Para definir o projeto, e é uma pena que não pode ser aprovado esse projeto, porque é licenciado. Vamos tentar melhorar a nossa cidade de outras formas, vamos tentar dar exemplo de outras formas. A gente vê tanta coisa errada na cidade, crianças, 14, 15 anos, usando droga, bebendo. A bebida é a primeira porta de entrada da droga. Eu vejo que proibir isso aí. Pode ser proibir. Vai em festa aí, está lotado de criança aí bebendo, fumando aquela porcaria da pedaguinha. Isso é o começo, tá? Então tem que começar por aí. Proibindo essas coisas aí. Proibindo o uso de bebida alcoólica por criança. Vamos tentar de todo mundo. Perdi, senhor presidente. Palavra do vereador Wagner Silva. Com a palavra do vereador César Monteiro. Senhora presidente, senhores vereadores, população aqui presente, volto nessa tribuna nesse momento, explicação pessoal, para poder justificar um pouco, tentar justificar os motivos do meu voto. Tenho amizade com o senhor Adolfo, né? Gostaria muito de ver o projeto ser aprovado por questões particulares, tá? Gostaria de ver o projeto ser aprovado por vínculo afetivo com a pessoa, é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu tenho uma amizade realmente, e só que infelizmente o cargo de vereador ele exige responsabilidade. Nem sempre a gente pode vir aqui e votar numa proposta positivamente ou negativamente fundamentado apenas em interesse particular, fundamentado apenas em vínculo
com pessoas, com partes que serão atendidas, que serão favorecidas ou não. Então, é inerente à função do vereador votarmos com responsabilidade. Tá? Como eu disse, eu gostaria muito de ver mudanças na legislação brasileira no que tange o aspecto do consumo de substâncias tóxicas. Tá? Eu gostaria de ver mudanças realmente, como foi já dito na sessão anterior, se não me falha a memória, que vários cargos públicos já exigem a comprovação. Né? Nós sabemos, nitidamente, motoristas, policiais, né, entre outros que eu não vou me lembrar e nem poderia elencar todos aqui. Mas isso já é uma realidade. Espero eu que o nosso país caminhe para conscientização ainda maior, né? Inibindo futuros pretensos candidatos a cargos políticos, a concursos públicos, né? Que realmente a gente tem que ter responsabilidade no exercício da função. Então, um usuário de substâncias ilícitas, muitas vezes, não vai ter ali, não estará em gozo de suas completas faculdades mentais para poder exercer determinadas funções. Então, realmente, eu espero que a legislação mude. Mas, infelizmente, né, nesse momento, nesse dia, nesta data, nesta Câmara, neste plenário, o entendimento que eu tenho neste momento é de que o parecer técnico do assessor jurídico da nossa Casa de Leis foi assertivo, tá? Foi assertivo ao dizer que nós não podemos interferir em leis que são de iniciativa privada da União. Tá? Então, eu respeito todos os vereadores, houve divergências na votação, respeito essas divergências, mas em caráter da minha pessoa, tá? Gostaria sim de ver o projeto do meu amigo sendo aprovado aqui, mas isso iria contra meus princípios de éticos como vereador, de cumprir o que eu acredito que é certo, de cumprir o que eu acredito que é legal perante a lei, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos que estavam aqui. Quero me desculpar se por algum motivo desapontei alguém, mas quero melhorar, tá? A todo instante pretendo melhorar, eu sei que eu erro também. A lei também ela tem diversas interpretações, um caráter fatídico da nossa legislação, então ela tem diversas interpretações. Um exemplo que eu não pretendo me adentrar, o projeto da vereadora Jaqueline, que foi aprovado por essa Câmara, muito bem fundamentado, embasado em parecer técnico, foi vetado, teve seu veto derrubado, mas o projeto ainda não se encontra em vigência, não se encontra em execução, por conta de que hoje uma lei aprovada, ela está sendo, não sei se eu vou usar o termo correto, mas ela está sendo validada por órgãos superiores. E essa validação, eu quero só usar isso como exemplo para dizer que a lei abre espaço para interpretações, visto que em outros municípios, até onde eu sei, os servidores públicos estão gozando do fruto daquela lei, não da nossa, mas de lei similar que foi lá aprovada nesse município. E a justiça, em qualquer uma das suas instâncias, não está julgando isso daí? Então, infelizmente, a lei ela tem a nossa legislação ela tem esse espaço para várias interpretações. Mas, no momento, na minha pessoa, a interpretação que eu tenho é que esse projeto poderia ser muito benéfico para a política brasileira de um modo geral, mas tem que vir de cima, tem que vir das competências maiores e não do nosso município. Esses, portanto, são os motivos que me levaram a votar pela rejeição da proposta. Tá? Obrigado pela presença de todos mais uma vez. Obrigado, senhora presidente, pelo momento. Tenho junto. Uma palavra pela vereador Inácio Guerreiro. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, população aqui presente, internautas, o meu grupo pode estar assistindo nesse momento. Só tenho preso nesse tribunal também para justificar o meu voto, né?
Como os demais amigos aqui disseram, a gente não pegou o projeto hoje, chegou aqui meio voltou, a gente passou por pareceres políticos da Câmara, né? Sentamos várias vezes até chegar esse momento aqui da votação para estar vendo quais eram os pontos, né? Alguns pontos que me levaram a estar opinando contrário. O primeiro ponto é que votar, ser votado é fundamental. Isso só pode ser retirado do cidadão por sentença judicial transitada e julgada. Segundo, a matéria eleitoral é competência exclusiva da União, ou seja, não somos nós que temos que fazer de baixo para cima. Essa lei tem que vir de cima para baixo. Certo? Sobre legalidades, né? O município não pode criar regras para o cargo do candidato eletivo cumprir, ou seja, é um risco de ilegalidade. A gente não pode estar criando aqui em Santos Pequeno uma regra que não existe no resto do país, certo? O senhor Adolfo apresentou algumas cidades aqui para a gente, mas em parâmetro assim, tanto de município que existe no país, eu creio que duas cidades só no município, tanto município que tem no país, é muito pouco para servir como parâmetro, né? Ainda também, sem dizer que é uma lei que ela também não tem como ser executada, porque desde que o político ele apresente o exame e ele usou substância tóxica, não tem um órgão do município que possa ser competente para julgar que ele não possa estar exercendo mandato, certo? E nem tem competência para julgar a perda do mandato dele. Ou seja, não tem quem tem competência no município para estar fazendo esse julgamento. Nada justifica o candidato apresentar o exame toxicológico, estar diplomado pela Justiça Eleitoral e não poder assumir o cargo empossado, né? O exame toxicológico não é infração política, nem administrativa, que leva a perda do mandato, ou seja, nada impede o candidato, não tem uma lei federal que diz que o candidato vai perder o mandato, né? Ou seja, gostaria de parabenizar o Adolfo pela iniciativa do projeto, né? Que traga mais projetos para a gente, né? A gente queria muito estar votando a favor desse projeto. Infelizmente, a gente não pode ir contra o princípio de chegar a um projeto ilegal, né? Na Câmara, a gente sabe das ilegalidades dele. E a gente está sendo plenário e está votando uma coisa que a gente está sabendo que está errado, né? Certo? Só para finalizar, queria dizer que não tem problemas em fazer o toxicológico, ou seja, não só eu, como alguns vereadores aqui desse plenário, o vereador Getúlio, o vereador Rodney, o vereador Lucas, a gente exerce CNH e exige toxicológico, exerce função remunerada, né? Então a gente tem que fazer toxicológico cada 2 anos. Então, se alguém tiver uma dúvida e quiser eu faço também, não tem problema. Se quiser ter os demais exames que eu já fiz também, entendeu? Só para dizer para vocês que não tem nenhum problema em estar fazendo toxicológico. A gente não está rejeitando o projeto por questão de fazer toxicológico, simplesmente porque ele é um projeto que, no momento, ele é ilegal, tá bom? Tem a minha certeza. Despacho final. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária desta Casa de Leis será realizada dia 26 de setembro de 2023, terça-feira, às 19 horas. Por nada mais haver a tratar sobre a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária.